Olá, meus amados! Tudo bem? Então, hoje eu gostaria de tratarmos sobre a questão Jesus de Nazaré. E que possamos percorrer nesse estudo sobre a questão, número 1, o Jesus físico, carne, o Jesus homem. Ponto 2, o Jesus espírito, alma, consciência. E o linkar desses dois extremos com a cruz do Calvário, o que representa a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Para isso eu pediria encarecidamente que, por favor, por gentileza, se possível, que vocês possam colocar todo fundos de conhecimento que vocês têm sobre isso de lado, a priori, pelo menos por enquanto, para que a gente possa ouvir com novos ouvidos tudo que aqui estudaremos esta noite, que ouviremos por parte do orador. Pode ser que ele esteja errado. Por que não? Temos que admitir essa possibilidade. Mas não custa ouvirmos, ponderarmos. Se não tiver lógica, fazer sentido, delete, esqueça esse orador. Nenhum problema. Mas se vamos conversar, por favor, que se possível seja, coloquemos de lado tudo que a mente está falando agora, toda a nossa reação, nosso background de fundo de conhecimento cristão, que nós lemos, que ouvimos falar dos mestres espirituais, dos livros que lemos, de todos os condicionamentos que temos de informações. É possível colocarmos isso de lado agora? Eu peço encarecidamente que, por favor, depois você volta com esse bagageiro, ou não. Então, o que é o Jesus físico? Aquele Jesus como comumente conhecemos, o Jesus morto na cruz do Calvário, e que carregamos até hoje com aquela plataforma de sentimentalismo, de emoção, com até certa razão, de certa forma, assim. Imagina o que o Senhor Jesus passou naquela crucificação, toda a trajetória, o trajeto dele até o passamento dele naquela cruz. É inimaginável a dor que ele possa ter sentido. A gente pode até pensar, imaginar, mas não vai traduzir o teor da dor, do sofrimento, de que ele possa ter passado. Então devemos ter muita misericórdia, compaixão, uma piedade, um sentimento por tudo que ele passou, infelizmente, e de forma injusta, que é pior. O ser que veio ao mundo como luz, e os homens, nós o crucificamos de forma ignorante, estapafúrdia, violenta, homicida, assassino. E estamos crucificando até hoje. Se estivermos prestando atenção nos nossos atos, nas nossas ações diárias, dioturnamente falando, nos nossos pensamentos sombrios. Então, voltando à cerne da questão, depois, mais à frente, entraremos nesses aspectos. Então, o Jesus físico, que representa o Jesus físico, aquele Jesus que ficou lá no madeiro, e que nós cremos ainda, nós temos fé, que nós seguimos a Ele, e muito bom isso, que continuemos o seguindo. Mas ali era o Jesus físico, o Jesus carne, o Jesus que se fez carne para vir a esse mundo e trazer luz ao mundo, libertação do cativeiro material, do nosso cativeiro material, libertação da ilusão, de tudo que nos prende nesse mundo material temporário, nossas mazelas, nossas misérias, nossas falhas, nossos erros, com os raros lampejos de acertos, de felicidades, de alegrias, não é mesmo? Então o Jesus físico é importante para que a gente pudesse ver, tocar, sentir. Imagina um Jesus espírito, insípido, invisível. Se as pessoas não acreditaram no Jesus físico, o que dirá no Jesus que as pessoas não pudessem ver, como Pedro duvidou de Jesus até o último momento. Tomé, né? Tomé não acreditava, nunca aceitava. Homem de pouca fé, digamos assim. É a mesma história, assim, diz isso.
Então, voltando à cerne da questão, o Jesus físico, o Jesus homem, o Jesus carne, Jesus se fez isso, para que pudéssemos ouvir através, semanticamente, verbalmente, a pregação dele, o que ele tinha e tem, enfim, que tinha a nos dizer, a nos ensinar. Então precisou vir de forma física, corpórea, e nos ensinou, deixou um legado completamente inimaginável, portentoso, transcendental, inconcebível. A questão é se estamos aprendendo, se aprendemos o que ele diz. Eis o ponto X da questão. Então esse é o Jesus físico que conhecemos, aquele Jesus que nos faz ir à igreja, seja qual for a linha ocidental, denominacional, protestante, católica, não importa. Aquele Jesus que nos faz ir à igreja, ao templo, ao louvar, ao cantar para Ele, glorificá-lo, ouvir sobre Ele, aprender sobre Ele, através dos livros sagrados, da Bíblia, por exemplo, já mais falando de meio cristão. Porque Jesus transcende ao aspecto cristão. Portanto, ele não tem nome, ele é não denominacional. Então não é só cristão, ele é hindu, ele é islâmico, ele é o planeta. Mas temos a visão ainda do Jesus físico cristão, como denominação cristã. Isso ainda, de certa forma, é maia, é ilusão. Então nossa visão, nossa concepção, nossa compreensão de Jesus ainda é limitada, é estreita, porque nós continuamos ainda o vendo de forma física, carnal. Por isso lamentamos, e até com razão, com coração, não temos corações de pedra, né? Temos que ter o sentimento, o apreço, a afeição pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, e como a forma absurda, homicida, assassina com que ele foi violentado, assassinado, torturado naquela cruz do Calvário. Mas ainda assim essa visão é material, é uma visão corpórea, uma visão limitada, estreita, como frisei anteriormente. E Jesus vai mais além da visão corpórea, do Jesus físico, daquele Jesus que ressuscitou em 3 dias como corpo. Primeiro aquele corpo morto naquele madeiro. Já falaremos da cruz do Calvário e o que ela representa, a cruz do Calvário. Mas então estamos tratando da questão do Jesus físico. É importante que entendamos isso, que até hoje, provavelmente, com raríssimas exceções, a gente ainda concebe um Jesus físico, um Jesus que morreu. E o orador está dizendo, de certa forma, que Jesus não morreu. Morreu sim, morreu e não morreu. Ó, que paradoxo. Morreu fisicamente, como carne. É um fato histórico. Morreu, mas não morreu. O que é temporal tem fim. Morre, acaba, termina, tem prazo de validade. E Jesus se fez carne, se fez homem para dizer que ele não era o corpo material. E ali naquela cruz ficou-se o corpo material, temporário, com prazo de validade. O dele foi de 33 anos. O nosso só Deus sabe. O Jesus físico. Importante que tenhamos a fé nesse Jesus físico, que o sigamos, que o compreendamos, mas que mais ainda além possamos o compreender na plataforma do Jesus em espírito e verdade. Um Jesus não denominacional, não congregacional, não instituição religiosa, casa de 4 paredes, como igreja física, mas que possamos compreender, agora falando do Jesus espírito, consciência, de um Jesus eterno, atemporal, que está além do corpo, da mente, do pensamento. Um Jesus que não morreu, que é espírito vivo, porque o que é eterno não tem fim, não acaba, não termina, não é temporal, portanto não nasce, não morre. Entende? Esse Jesus crístico,
Esse estado de consciência crística, esse espírito é que o orador está se reportando, está trazendo à baila, tentando trazer para vocês, levantar esses pontos, essas meticulosidades, essas sutilezas da vida espiritual, para que possamos ir além da matéria, do corpo material, do homem físico, e possamos realizar o Cristo cósmico, consciência, o Cristo que vive em nós. Talvez nós tenhamos muito conhecimento teórico sobre as escrituras sagradas, lemos de cabo a rabo a Bíblia, o Alcorão, o Bhagavad Gita e tantas outras literaturas sagradas, mas talvez não tenhamos tido, tá certo? Bom, deu para entender? Não tenhamos, talvez, tido um encontro com Jesus, de fato. Um encontro com Cristo, em espírito e verdade, em essência, lá dentro, como alma, como essência. É isso que o orador está trazendo essa noite, para você meditar, entrar mais meticulosamente, mais sutilmente nisso, que você possa ir além do Jesus físico que ficou lá como passado, e que Jesus disse: não choreis por mim, mas chorais por vós, humanidade. O que ele quis dizer com isso? Aqui está meu corpo, mas eu não sou esse corpo, não chores por mim. Jesus disse: eu sou eterno, ressuscitarei em 3 dias. Quando ele nem precisava dos 3 dias, porque o eterno não está circunscrito na plataforma nem de 1 minuto, nem 1 segundo, que dizer 3 dias ou qualquer fator, aspecto temporal. Mas ele se fez carne como o corpo, e aquele corpo ressuscitou em 3 dias, mas como corpo espiritual, não mais como um corpo material. Isso é inimaginável, inconcebível para os nossos sentidos materiais limitados e estreitos. Conceber, compreender isso. Como pode isso? Então o Jesus físico está aí. Deu para vocês pegarem? Eu sei que vocês até entendem isso que o orador está dizendo, não é novidade para vocês. Mas estamos entrando, investigando talvez sutilezas que você talvez nunca tenha percebido dentro da sua vida espiritual, nesse parâmetro que o orador essa noite está aqui querendo levantar entre o Jesus físico e o Jesus consciência, Espírito Santo. Então eis o Jesus físico, é o que conhecemos, é o que temos em mãos, onde nossa fé está fincada, a nossa crença está fincada, onde ele nos leva aí às casas de orações, às igrejas, aos templos, seja cristão ou não. Nós vamos lá para isso, para aprender sobre ele, ouvir sobre ele, conversarmos, para louvarmos, o glorificarmos. Perfeito, isso é perfeito. Não há nada de condenável nisso, o orador não está sendo contra isso. Ele está levantando só parâmetro sutil entre esses extremos, para que você não vá na sua igreja maquinalmente, mecanicamente durante toda a vida. E é o que geralmente acontece. Vai lá, mas não tem um encontro real com o Cristo, essência, aquele que de fato liberta em espírito e verdade, que é dinâmico, que é atemporal, que é amoroso, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é vida, fora do tempo, da mente, do pensamento, fora da matrix, fora do corpo. Então, por quantos anos você está indo ao seu templo ou à sua igreja, até glorificar, agradecer um Jesus físico, tudo bem, perfeito, que continue fazendo isso, mas que você faça com estado de consciência, de compreender, em última instância ou em primeira instância, que Jesus não morreu, não morre e jamais morrerá, porque ele é não nascido, nascido da carne, e a carne morreu, o corpo morreu, mas ele não era o corpo, como você não é o corpo, você não é esse corpo, você é essência espiritual, centelha, parte integrante do Senhor Supremo, consciência uno, em unicidade com o Senhor Supremo, eterno, a personalidade de Deus Supremo. Queira lá como você chamar isso de Krishna, de Buda, Jeová,
Alá, Cristo, Jesus, não importa. Essa suprema inteligência inefável, inconcebível, esse estado de ser, onde o pensamento não pode tocar, é isso que eu me reporto ao Jesus cósmico, o Jesus crístico, o Jesus consciência, que transcende ao nome Jesus, a palavra semântica verbal Jesus, que é um estado de ser, que é o Espírito Santo vivo. O Senhor Yeshua, não o orador, esquece o orador. Ele não está morto, nenhum significado tem. Eu estou falando, isso é só um nome de iniciação. Eu estou falando do Senhor Jesus Yeshua verdadeiro, de verdade. Compreendem a diferença técnica e tática, talvez, entre Jesus físico e Jesus consciência espírito? Ficou algum ponto a aclarar? Agora eu vou fazer o link desses dois pontos, Jesus físico, Jesus consciência espírito, ao Espírito Santo vivo, com a cruz do Calvário. Esse link, o que representa a morte de Jesus Cristo, do corpo, né? A morte do corpo do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, vai aquém de toda aquele dor que a gente sente, aquele pesar por Ele, imagina, e que devemos ter mesmo por compaixão, misericórdia, piedade, por afeição, por sentimento de dor, de apreço, de carinho, de amor à pessoa, até a física ali do Jesus físico, imagina. Fazemos mais do que a nossa obrigação mesmo. Mas a cruz do Calvário, o que representa? Ali ficou o corpo do Jesus homem, do Jesus físico, do Jesus carne, do Jesus que viveu 33 anos nesse plano material e partiu, voltou à morada suprema, de onde nunca devia ter saído, e veio aqui por plena misericórdia e compaixão por cada um de nós, que estávamos e estamos fincados na lama, no pecado, no lamaçal do pecado, se usar essa palavra, eu não gosto de usar muito, no lamaçal de Maia, no lamaçal da ilusão, da corrupção, no nosso DNA, em todos os parâmetros, níveis, segmentos, vertentes possíveis e imaginárias. Então ali ficou o Jesus físico, carne, que viveu 33 anos. O Jesus físico ficou ali, carne, morreu o corpo, foi trucidado, ignorantemente, absurdamente, homicidamente, inominável a palavra para isso. Ali ficaram todas as ilusões, ali ficaram naquele madeiro, e que vale para hoje, para todo sempre. Ali ficaram nossas ilusões, nossas identificações corpóreas, nossas filiações como pai, filho, esposo, esposa, matrimônio, nossas designações corpóreas como homem, como mulher, como macho, como fêmea, como brasileiro, indiano, oriental, ocidental, nossos desígnios, nossas idiosincrasias, nossos medos, nossas falsas reputações, nossas vaidades, nossas soberbas, nossa mente que sempre mente, que é estreita e limitada, tudo ficou ali. Nossos pensamentos que são temporais, tudo está ali, tudo ficou, ficou e continua ali, e vai continuar ali dentro desse âmbito material. É importante que você entenda o teor real do que representa a cruz do Calvário. Aquém de toda a emoção, o sentimentalismo que se perfaz, se fez em torno da pessoa do Jesus físico. E que sejamos só piedosos, sentimentalistas e emotivos em relação do Senhor Jesus físico. Mas que de fato a gente vai além. Então a cruz, a Trindade, representa a morte do corpo material, o findar das ilusões, o findar da matrix, dos nossos desejos materiais, o findar do fator tempo, o temporal, o findar das nossas luxúrias, nossas gulas, nossas vaidades, nossas soberbas, nossas loucuras, nossas insanidades, nossos preconceitos, nossos conceitos, nossas opiniões fúteis e inúteis, nossos achismos, nossas crenças limitadas, nossas fés limitadas.
tudo que concerne a plataforma mental, intelectual, especulativa, tudo ficou naquele madeiro. Esse corpo aqui, ele é aquele madeiro, ele está ali naquele madeiro, ele está com prazo de validade, ele vai acabar a qualquer momento. Esse corpo material, tudo isso é temporal. O tempo, tudo que concerne ao tempo, que é mente, tempo, espaço, o intelectual, o pensamento, é a cruz, está na cruz. Mas o Cristo, essência, consciência, saiu da cruz. Ele se fez corpo para mostrar que ele não era o corpo. Ele se colocou, foi colocado numa cruz, dizendo que ele está além da cruz. Que a boa nova está fora da cruz. E você como cristão ou não como cristão, independente da denominação, você como alma espiritual, você como essência, como consciência crística, você tem que entender isso, você precisa compreender isso. Não mecanicamente, porque o orador está impondo, está sugerindo, não, mas porque você está vendo agora, percebendo a essência disso. Talvez seu pastor nunca tenha entrado a fundo nisso. O orador que particularmente é muito perseguido dentro das igrejas, ou em suas palestras a nível de educação, em outros lugares, quando ele diz que Jesus não morreu, ele é quase apedrejado. Mas o orador ostenta que Jesus não morreu. Isso numa visão real, uma visão mais ampla, uma visão do Espírito, de Uttamadhikari, onde se vê Cristo, Krishna, onde se vê Deus sentado no coração de toda entidade viva, indiscriminadamente, no animal, na vida humana, na vida vegetal, em qualquer vida do planeta, micro-organismos, enfim. Então naquele madeiro ficou todas as ilusões, ficaram todas as ilusões. Nossas mazelas, tantas coisas, não dá nem para expor em palavras. Tudo que o pensamento pode conceber, tudo que a mente possa conceber, palavras, símbolos, gestos, ações, a lei do karma, ações e reações, tudo está no madeiro. Então é importante que você entenda o teor do passamento do Senhor Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Sem isso, a sua vida espiritual, a nossa vida espiritual vai ficar mecânica, robótica, sentimentalista. Lógico que devemos ter o amor por Jesus físico, a piedade, como falei, a afeição, o sentimento do que ele possa ter passado, que é inimaginável, que tudo que ele sentiu de dor, em toda aquela trajetória, e injustamente crucificado, que é pior. A que ponto chegamos? Aí você vai dizer, mas ele foi crucificado por aqueles homens lá, os romanos daquela época. Eu não estava lá. Mas será que você não está crucificando Jesus hoje, na sua vida? Isso cabe a você investigar. O orador não está apontando, nem cabe a mim. Porque eu tenho meus erros, minhas falhas, igual a vocês. Estamos todos no mesmo barco. Lembre-se disso. Mas como está a sua vida agora? Como está a minha vida, a nossa vida? O que estamos fazendo dela? Dioturnamente, será que estamos pecando com preconceitos, conceitos, ou preconceitos velados, internos? Nossos medos, nossas luxúrias, gulas, invejas, cobiças, vaidades, soberbas. Como está tudo isso no nosso relacionamento com as pessoas, com os superiores, com os inferiores, com os subalternos, com nossos empregados? Como é que está? Vida espiritual é isso, é estar atento, é autoconhecimento. Isso é o Jesus físico, ele está entre nós. Ele não ficou lá, ele é espírito vivo e eterno. O início, o ômega, o fim, o meio, o princípio. Onipotente, onisciente, no estágio de unicidade. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Não vou me alongar mais. Compreendido vida espiritual em sua verdadeira essência. Não estou falando sobre uma plataforma cristã necessariamente, ou de Jesus físico cristão. Sim, tive que usar do termo mais colocado no Ocidente como cristão, mas isso vale para o hindu, para o mundo islâmico, vale para o ser humano. Porque Jesus é um espírito vivo, transcende as denominações. Então, antes de tudo, você que tem sua denominação religiosa A, B, C, D, é católica, é protestante, é isso, é aquilo, denominação eu sou da igreja tal, do meu pastor é tal, tudo isso é legal, mas o seu pastor é o sumo sacerdote. Homens não salvam ninguém. Instituição religiosa, templos, igrejas não salvam, não libertam ninguém.
livros, e se você o realiza, liberta, mas senão você vira um papagaio da fé. A sua crença acaba se tornando um empecilho para a compreensão da vida espiritual, uma faca de dois gumes. Paradoxal é esse processo. Não vamos entrar nisso, deixamos para outro momento, que é tão vasto, complexo esse estudo. Desculpe sintetizar em palavras rapidamente, mas que você esteja atento, que você esteja pegando, que essa noite você tenha pego a essência do que o orador tenha falado, nessa trilogia, digamos assim, entre o que é Jesus físico, o que isso significa e representa, o que é o Jesus consciência, alma, Espírito Santo, vivo, eterno, imortal, e o que representa a cruz do Calvário. Que você possa ter compreendido essa trilogia, que representa o fim do eu, do ego, o fim da Matrix, o fim do pensamento temporal, da mente temporal, com tudo que isso implica e que está inserido nisso. Espero que vocês estejam entendido, que tenham pego alguma coisa e meditem nessas palavras. E boa sorte para vocês, uma boa noite, um bom descanso, e que Deus abençoe vocês rica e poderosamente, que assim seja e assim se faça. Desculpe se lhes cansei, se fui um pouco repetitivo, mas tinha que lhes falar isso. Se vocês não gostaram do que o orador falou, delete o orador. O orador nenhuma importância tem, que vocês possam ter absorvido a mensagem. Fiquem com isso, não fujam disso, meditem nisso, entrem nisso, nem que vocês morram por isso. Vivam isso em espírito e verdade, porque o Jesus eterno, consciência, Espírito Santo, é ontem, hoje e sempre, é vivo, nunca morreu, nunca morrerá, e nunca nasceu, nunca morrerá, nunca passará. Espírito eterno, Ele está entre nós para todo sempre. Amém. A paz do Senhor.